Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham em mais uma edição do podcast da UBA, Quartas Ambientais, podcast e videocast que está acontecendo, que acontece no nosso canal do YouTube da UBA e também no Spotify. Isso estamos fazendo aqui, né, em mais uma oportunidade, mais uma série de assuntos tratando sobre a Lei Geral de Licenciamento Ambiental. E nesta oportunidade, nesta Quarta Ambiental, temos o prazer de ter as nossas colegas associadas, né, um time feminino aqui representativo da UBA, que vai falar especificamente sobre o artigo 16, parágrafo 6º, que trata ali das alterações, renovações das condicionantes ambientais e o ato jurídico perfeito e o direito adquirido desses empreendimentos nas renovações das licenças ambientais. Para falar sobre o tema, estou com as nossas colegas Roberta Jardim, nossa participante, membro da nossa diretoria, a Margarete, advogada associada à UBA, né? A Roberta, a Margarete também, Margarete Bilhalva, que também é advogada associada da UBA, gerente de licenciamento downstream da Petrobras, de todas as operações em terra da Petrobras, e a Carolina Pinheira, também nossa advogada associada da UBA. Meninas, prazer recebê-las aqui. E o que vocês podem falar? Eu sei que vocês, né, dentro do nosso livro da UBA, que está tratando da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, escreveram um artigo sobre esse tema específico. Roberta, conta um pouquinho para a gente a pertinência, a importância desse assunto na Lei Geral de Licenciamento. Obrigada pela oportunidade, presidente. Oi para todos os nossos associados. A gente veio conversar um pouquinho sobre o artigo que nos é muito caro, foi realmente objeto aí do nosso artigo no livro da UBA. É o inciso, na verdade, é o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 16 da Lei Geral de Licenciamento, que traz para o ordenamento específico ambiental, para a nossa tão cara Lei Geral de Licenciamento Ambiental, 2 princípios basilares do ordenamento jurídico nacional, que são o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Aliás, eu diria o ato jurídico perfeito e o direito dele derivado, que vem a ser o direito adquirido. Como todos nós sabemos, está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, e também na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por que esse tema é muito importante no contexto do licenciamento ambiental? Existe uma grande discussão e até muito deturpada de que um mantra de que não haveria o famoso direito adquirido de poluir. E isso se transmutou de forma equivocada para o processo de licenciamento ambiental no contexto das renovações. Quando essa ideia de não haver direito adquirido de poluir vem de um contexto de não continuidade de irregularidades, e nada tem a ver com um ato jurídico perfeito e os direitos que dele decorrem, que são atividades fundadas em um ato regular e lícito. Bom, dentro desse contexto, o que se vem verificando, e todos nós, com certeza, já enfrentamos situações análogas com clientes, de que no processo de renovação de licenças, seja de uma LP, seja de uma LI ou seja de uma LO, constantemente temos exigências dos órgãos ambientais a respeito de sejam novas tecnologias, sejam novos contextos regulatórios, e essas exigências acabam por onerar sobremaneira o empreendedor. Queria até dizer
um exemplo, assim, muito claro. Por exemplo, hoje temos uma indústria que estaria assentada num determinado local, no município, há 80 anos. O município, de uma forma totalmente, até legítima, mas ele altera o zoneamento e passa a não permitir ou permite uma convivência de, uma zona residencial junto com aquela indústria. Uma convivência, talvez, não regulamentada da forma devida, levando um ônus enorme para aquela indústria e impondo exigências cada vez maiores, para aquela indústria, em termos, por exemplo, de emissões de ruídos ou de limitação de emissão de odor, que muitas vezes ela nem consegue implementar. E aquelas exigências vão forçar aquela empresa a acabar se retirando dali, e muitas vezes, muitas delas quebram. Então, a partir do momento que a gente tem esse direito, essa cláusula pétrea da Constituição sendo contemplada na Lei Geral de Licenciamento Ambiental, a gente passa a ter um limite de uma garantia constitucional a essa modalidade de exigência. Porque, querendo ou não, o empreendedor investiu, ele está ali de forma regular, baseado num ato jurídico perfeito, que decorre direitos adquiridos daquele ato. E o que que acontecia? Esse empreendedor, ele não era indenizado. Dentro de uma interpretação absolutamente equivocada de que a cada renovação, novas exigências podem ser postas. Então, essa, para nós, no nosso na nossa leitura da lei, esse é dos dispositivos mais relevantes dentro, porque ele traz uma segurança jurídica absoluta, dentro do contexto de renovação de licenças ambientais que como todos nós sabemos, ele é periódico e constante. Vou passar a palavra para a Marga, assim, só que porque a Marga, ela trabalha na Petrobras, né, e está acostumada com esses empreendimentos, assim, de porte, né, que vão se instalando em áreas afastadas. A Roberta falou, citou, assim, né, no município, que foi instalado numa zona afastada e, de repente, o empreendimento começa a atrair as pessoas, né? As comunidades começam a morar no entorno porque querem trabalhar perto do local, né? Vai tendo uma imigração de pessoas para aquela região, e isso realmente afeta significativamente o empreendimento, né, Margarete? Conta um pouquinho para a Afeta. gente. E é uma mudança de paradigma, né? Antes de responder assim bem objetivamente a tua questão, assim, porque eu tenho 26 anos de direito ambiental e é bastante tempo, né? Então, lá atrás, bem no início, a gente falava que a licença era um ato precário, depois que tinha direito subjetivo, né? Hoje em dia, acho que está meio pacificado, se eu preencher os requisitos e os critérios de tolerabilidade num dado momento do tempo e do espaço, eu tenho direito subjetivo àquela licença, porque eu estou preenchendo os critérios de tolerabilidade da sociedade naquele período. Fato é que esses critérios tendem a ser mais vir a serem mais restritivos por novas legislações, o que é comum, né? E sempre exigindo uma eficiência maior. Só que a tecnologia que eu tinha naquele empreendimento, que é um empreendimento de porte, eventualmente eu não consigo otimizar, que é muito diferente eu instalar um novo, já com uma tecnologia nova, às vezes, do que adaptar um antigo que foi projetado numa tecnologia diferente para atender uma eficiência que ele não foi projetado para fazer. Às vezes sai muito mais caro do que fazer um novo. Então, assim, acho que é um grande ganho para a sociedade, inclusive, a gente reconhecer, porque são cláusulas pétreas que nunca eram aplicadas no direito ambiental,
né, que nunca se viu em legislação de direito ambiental, direito adquirido, ato jurídico perfeito, isso é uma novidade, isso é uma bela novidade, e como cláusulas pétreas, elas permeiam todos os ramos do direito. E aí, nesse sentido, quando eu tenho, por exemplo, uma refinaria que está lá operando com um determinado grau de eficiência, ela tem uma dificuldade enorme, eventualmente, se vier uma nova legislação muito restritiva, de atender uma eficiência, suponhamos, operacional, energética, enfim, que ela não foi projetada para fazer, né? E essas comunidades, como tu bem falou, Burman, que quando a gente instalou determinado empreendimento em dado local, elas não existiam, elas atraem as pessoas porque acaba tendo esse atrativo, né? Essa questão do zoneamento é muito relevante. Então, assim, é com muito bons olhos que eu vejo essa legislação, né? Por óbvio, a gente tem questões extremas, né? A gente podia conversar aqui do caso de Candiota, por exemplo, aí no Sul, né, Burman, para puxar aí para a brasa, que eu sou gaúcha de formação, que inclusive, né, pode eventualmente uma licença não ser renovada. Isso pode acontecer. Mas dentro daqueles empreendimentos lícitos e que estão vão ser continuados, um empreendimento ele não é feito para durar 4, 5 anos. O empreendimento ele é feito para operar por muito tempo. E a legislação foi sábia, porque ele não fala de LP, não fala de LI, ele fala da operação. A operação ele já preencheu a viabilidade ambiental, ele já preencheu os requisitos da instalação, e quando se licenciou, já se tem uma dimensão da vida útil daquele empreendimento. Todo empreendimento tem uma vida útil, né? Então, assim, já se sabe que novas restrições deverão ser exigidas dos novos empreendedores. E aquele empreendedor, eventualmente, que vier uma legislação nova, bem mais restritiva, se ele tiver dificuldade de implementar, isso não pode ser exigido dele, porque a licença faz um ato jurídico perfeito e ele adquire o direito de operar daquela forma, naquele ambiente e naquele sistema. A sociedade legitimou essa operação quando deu a licença, porque ele fez provavelmente um EIA-RIMA, teve uma audiência pública, eventualmente uma consulta, né, a comunidades eventualmente interessadas, então teve toda uma avaliação social, que o licenciamento hoje em dia é algo muito grande, se vê todas as perspectivas, né, econômica, social, ambiental, impactos mitigáveis, e isso traz muita coisa para dentro dessa decisão final, que é a emissão da licença, com as suas condições, que elas nunca são não condicionadas, vai ter sempre uma mitigação, uma compensação, e eu já compensei aquele impacto que depois vai me ser exigido uma nova mitigação, então acaba sendo até eventualmente um bis in idem. E a gente nunca parou para discutir isso, porque sempre se fala em não retrocesso de direito ambiental. Vai ser uma discussão que eu acredito que ainda venha a surgir, porque é um conflito, né, entre o direito adquirido e o tal do que não pode ter retrocesso ambiental, eu tenho que estar sempre restringindo, evoluindo, porque a sociedade, os padrões vão ser sempre mais restritivos. E a pergunta que a gente passa a fazer é: será? Será que isso é viável numa sociedade? Eu sempre exigi uma performance maior, lógico, vou ter sempre um avanço tecnológico e a gente sempre vai querer melhorar. Só que, eventualmente, em determinados casos, o empreendedor vai ter o direito de dizer: olha, aqui eu não consigo performar nessa eficiência, porque a minha tecnologia, eu teria que mudar todo o meu sistema. E isso é uma quebra de paradigma, né? E é uma quebra de paradigma que a gente, uma discussão que é totalmente nova. Esse é um dispositivo disruptivo, né? E a Carol trouxe até para o nosso artigo várias questões interessantes sobre isso, né? E aí eu vou passar a palavra para ela. Obrigada, Marga. Primeiro, agradecer ao Burman, a UBA. É um prazer estar aqui com todos vocês, com uma banca desse nível, assim, é uma honra. Então, primeiro, muito obrigada. Boa tarde, bom dia aí para quem estiver nos assistindo. Um ponto que eu acho que foi muito interessante, puxando um gancho aqui, tanto do que a Roberta trouxe, do que a Marga trouxe, que muito se confunde dos conceitos de direito adquirido, com teoria do fato consumado, e eu acho que um ponto muito importante que a gente trouxe aqui no nosso artigo
é que esse dispositivo, em momento algum, afronta a súmula 613 do STJ, né, que traz que a teoria do fato consumado não se aplica para o direito ambiental. Esse sempre foi um mantra, assim, e ele foi replicado e abrangido outros conceitos e confundidos, de certa forma, quando às vezes, muitas vezes replicado. E é muito importante ter essa distinção. Assim, a teoria do fato consumado, ela traz a situação e a estabilização de situações fáticas e jurídicas pelo decurso do tempo. E quando a gente olha todos os julgados que o Superior Tribunal de Justiça afetou na época para criar essa súmula, quando a gente olha todo o racional, que é o que vincula, né, na criação de uma súmula, todos os casos que eles trazem são de construções irregulares em APP. Então, já estava se pressupondo uma situação de irregularidade, de ilicitude, e aí que veio essa súmula. Então, não tem afronta quando a gente fala de um ato jurídico perfeito, que foi consolidado, então uma licença que foi dada, que foi autorizada, como a Marga bem trouxe, respeitando critérios tanto ambientais quanto sociais de tolerabilidade. E é um ato jurídico perfeito e que acaba como consequência disso sendo um direito adquirido. Então, é muito importante, assim, ter um olhar dessa ótica e diferenciar os conceitos e analisar a decisão do Superior Tribunal de Justiça com todo o racional que levou à criação dessa súmula. E um ponto, acho que foi muito interessante que a Margareth trouxe, assim, o reconhecimento do ato jurídico perfeito e do direito adquirido no direito ambiental, expresso em lei, traz até um peso para o legislador, e aqui, assim, principalmente para os municípios, quando criam os planos diretores, que isso vai ter que ser uma situação pensada na própria legislação municipal. Então, como vamos conciliar os empreendimentos já instalados, com licenças válidas, emitidas, observando o procedimento e o rito do licenciamento como um todo, e como a gente vai, assim, conciliar isso com o nosso plano diretor e considerar isso nas mudanças de zonamento que os municípios fazem. Trazendo, assim, essa provocação só para a gente abrir aqui o debate. Não, eu acho que faz todo sentido, Carol, essa tua provocação, porque realmente, né, é muito comum tu ter um empreendimento, uma mineração, né, que ocorre lá na determinado local, ou a própria uma atividade mais cotidiana, né, um produtor rural que tem lá uma produção de bovinos, de ovelhas, de porcos, seja lá o que for, e de repente a cidade começa a crescer e começa a se aproximar desse empreendimento, ele começa a ter restrições de distância, de vizinhança que já eram esperadas, mas começam a afetar essa cidade, né? E tem um outro ponto que eu não sei se vocês abordaram no artigo, mas a Margareth citou, né, que afeta não só a questão das comunidades, mas também e das pessoas, né, do crescimento da cidade que vocês estão falando, mas também a questão que envolve as mudanças climáticas, né, que foi a citação que a Margareth trouxe, porque isso também vai afetar pode afetar, né, a operação do empreendimento, podem ser estabelecidas novas exigências ali para o futuro. E como é que vai ser resolvido isso, meninas? Me digam. Bom, Eu posso eu até acho que começar? Posso começar pode, aqui? Só. vai. Então, por exemplo, se a gente falar de uma outorga de recursos hídricos, que é um ato precário, eu não estou falando de uma licença. Então, se eu tiver, por exemplo, no estado de São Paulo, né, uma escassez hídrica, eu posso restringir aquela outorga e, eventualmente, a pessoa pode, inclusive, perder a outorga, porque a outorga ela tem uma lógica de prioridades de uso, múltiplos usos com usos prioritários. Primeiro é para consumo humano, dessedentação de animais, e depois uso industrial. Então, é da lógica do sistema. A lógica do sistema, por exemplo, para a questão de emissões, eu vou ter, eventualmente, uma bacia aérea saturada, né? E aí eu estou lá operando com meus limites de material particulado, SOX, né?
INOX, né? E, inclusive, eu e a Roberta tivemos o prazer de trabalhar juntas num caso muito importante da minha companhia sobre emissões, né? Da ADI, né? Relativa à resolução CONAMA 501, daria outro artigo, outro podcast. A gente ainda vai escrever sobre isso, né, Roberta? Que, vamos. Que, na verdade, o que acontece? Com essa mudança legislativa, como é que eu enxergo isso? Eu estou operando lá dentro das emissões e vem o Estado de São Paulo, como veio recentemente agora, né, parâmetros mais restritivos, né, que veio a nova resolução do CONAMA para emissões de fontes fixas, né, que tem padrão 1, 2, 3 e padrão final. Né? E São Paulo tem os seus padrões finais também lá já estabelecidos. Né? Então, eu tenho lá, num lapso de tempo, eu tenho que performar melhor, e performar melhor significa emitir menos. Né? Então, essas legislações novas que exigem ao longo do tempo, prospectivamente, uma eficiência maior, eu vou poder chegar e dizer, olha, eu licenciei esse empreendimento na década, sei lá, de 80, com os equipamentos XYZ, eu consigo, com a tecnologia, implementar melhorias XYZ, mas eu não consigo atingir essa eficiência que está sendo solicitada, e eu estava prevista a operar por mais tempo. Então, essa eficiência, essa performance vai ter que ser exigido dos novos empreendedores e não daqueles que estão. Então, isso vai ser... Não, mas aí é um retrocesso, eu tenho que restringir por conta de mudanças climáticas. Só que mudanças climáticas é algo muito grande do que uma coisa, uma emissão pontual, né? Então, assim, a gente tem que também fazer a diferença entre, né, o clima, né, e as emissões num dado local de bacia aérea, que eu tenho lá os controles e tal, eventualmente, se tiver saturado, eu vou ter. Então, esse controle, Burman, na prática, os órgãos ambientais vão ter que olhar na seguinte perspectiva, e, inclusive, isso é ruim para mim, porque eu licencio, a minha gerência licencia basicamente empreendimentos novos. Então, para quem está chegando, vai ficar mais difícil para quem já está. Para quem já está, ele tem agora uma garantia constitucional, que é uma cláusula pétrea, que nunca foi suscitada e utilizada em lei, que ele vai poder invocar para o órgão ambiental e dizer: alto lá, órgão ambiental, eu estou fazendo o meu melhor, eu não consigo ir além disso. Né? Eu vejo nessa perspectiva, Roberto, o que tu acha? Tem um ponto muito importante, Marga, do que você está comentando, que é o seguinte: a temporalidade da licença de operação, ou a necessidade de renovação dessa licença, ela não extingue, como muitos achavam, e eu entendo que essa lei deixou isso muito claro, ela não extingue o direito vinculado que a licença de operação originária gera. Ou seja, existe agora um direito adquirido a que essa licença seja renovada nas mesmas condições. Existe uma garantia de continuidade da operação naquelas condições. E isso, na minha opinião, é o mais... Não se cessa a vinculação do direito àquele ato administrativo. Ele perpetua no tempo. Então, eu acho, para mim, é uma garantia temporal que o legislador confere ao empreendedor. E É uma dentro dessa lucratividade, né? E a gente até usou essa palavra no... E como no próprio licenciamento ambiental, você tem, como você mesma colocou, uma vida útil do empreendimento, porque você tem até uma previsão de que se preveja, se disponha sobre as atividades de descomissionamento, se sabe que, a despeito de uma necessária renovação daquele ato autorizativo, direito que dela decorreu não cessa até que aquele prazo se extinga. Então, na minha opinião, aqui a gente tem uma questão intertemporal do direito, que é vamos dizer, um instituto do direito intertemporal, direito adquirido, que finalmente a legislação ambiental reconhece esse direito.
que se perpetua agora. E é assegurado até a extinção, vamos dizer assim, até o final daquele empreendimento, até o final da sua vida útil. Quando eu li esse dispositivo a primeira vez, eu disse: "Será que eu estou lendo certo? Será?" Porque eu fiquei assim: "Jesus, eu nunca vi isso", né. Eu trabalho há muito tempo, né, e sempre fala: "Não vamos restringir mais", vem uma lei mais restritiva, né. Aí vem uma política que direito ambiental é basicamente políticas públicas, né, política nacional de resíduos sólidos, de recursos hídricos, de mudanças climáticas, de emissões, vai vir uma norma do CONAMA mais restritiva. Nunca é para abrir os parâmetros, sempre é para restringir os parâmetros, né? E eu disse, gente, como é que vai ser a aplicação disso? Como é que a sociedade, como é que o direito, como é que os juízes, como é que os tribunais vão aplicar? E conversando com a Roberta e com a Carolina, a gente viu que isso, inclusive, não foi objeto de ADI, Burman, que tem as ADIs que vão ser julgadas e esse dispositivo não está sendo questionado. Então, eu gostaria até de ouvir, eventualmente, outras pessoas com a interpretação que estão dando, porque a interpretação que nós três fizemos é que existe uma tendência a uma estabilidade da licença, do período de vida útil do empreendimento e que restrições normativas vindouras serão absorvidas pelos novos empreendimentos e não pelos antigos, né, Carol? Então, assim, a gente fica nessa situação bem diferenciada e bem inédita no direito ambiental, né? Exato, Marga. E tem um ponto assim, o dispositivo ele traz expressamente a menção à licença de operação, ele traz também a bifásica, né, que é outra novidade também assim da lei, apesar de já ter alguns órgãos que já adotavam. Então ele fala da LI/LO e ele fala da LAU também, que é a licença ambiental única. Mas acho que tem um ponto de reflexão interessante aqui, especialmente nos processos de licenciamento de projetos de infraestrutura, de projetos pensados a longo prazo, a licença prévia de instalação também, ela já contempla uma perspectiva da viabilidade da operação, que é o fim do processo, sim, não é um fim propriamente dito, mas o objeto do processo. E aí o ponto que eu trago é, a licença de instalação, já pensando na viabilidade, também tem uma certa direito adquirido ali. Porque se eu estou pensando na viabilidade do projeto como um todo, isso também precisa ser levado em consideração. Então, apesar da lei trazer essas expressamente a LO, a LI/LO e a LAU, é um direito adquirido num processo como um todo, né? Então, acho que isso também é uma perspectiva que precisa ser pensada no processo como algo vivo e contínuo. Mas eu acho que a tendência é restringir, Carol, infelizmente. Eu penso como você, mas assim, eu acho que eles vão tentar. Acho que a perspectiva de aplicação talvez seja menos aberta e seja mais restritiva. Não sei. O que tu acha, Sim. Roberta? Eu acho que também, na minha opinião, vai ser muito voltado para a LO, porque a partir do momento que deveria se estender para a LI, mas a LI, quando ela a partir do momento que ela está consolidada, ou seja, que o empreendimento está instalado, você realmente passa a fazer jus àquela garantia, porque você instalou naquelas condições. Agora, uma LI não implementada, não utilizada, talvez ela não possa ser objeto dessa garantia, porque é como você tem ali um direito, porém limitado temporalmente. O que a lei pretende assegurar aqui, como bem colocou a Margarete, é a vida útil do empreendimento nas mesmas condições em que ele foi legitimamente aprovado. É para você ter realmente estabilidade e equilíbrio, principalmente em termos de previsibilidade e investimentos. Porque o empreendedor, muitas vezes, ele não tem um planejamento financeiro para se adequar a tantas mudanças normativas que lhe são impostas. Então, deste modo, o que se pretendeu aqui foi assegurar uma estabilidade operacional na vida útil do empreendimento. Então, Não, e eu às acho que vezes
tem o recurso, Roberta, mas aquele empreendimento que foi instalado numa tecnologia, ele não permite adequação. Isso é muito interessante, porque eu trabalho exatamente com isso também. Às vezes eu instalei um HDS, um HDT, uma URE, uma caldeira de CO numa refinaria, com uma tecnologia que eu não consigo adequar para uma nova tecnologia. Eu teria que simplesmente fazer uma substituição de um equipamento, uma estrutura, uma unidade que é carésima e que seria tão impactante como fazer uma nova, entendeu? Simplesmente. Então, estaria exigindo do empreendedor o abandono do empreendimento para refazer um novo, porque a tecnologia seria outra. Aquele equipamento não viabiliza aquela adaptação, entendeu? Então, eu acho que isso vale para ampliações, né? Porque muitas vezes acontece ampliações, aí o equipamento novo, numa ampliação de capacidade, sim, vai ser obrigado a absorver todas as novas legislações e para os novos empreendimentos, mas aquele que está licenciado e que está operando, acho que agora ele passa a ter uma estabilidade jurídica que ele não tinha, né? Então é uma discussão que vai ser bem interessante com os órgãos. Eu ainda não tive, eu não sei se vocês já tiveram aí no escritório de vocês, Roberta, essa discussão com os órgãos ambientais. Antes de virar LGLA. Para você, deixa eu perguntar para vocês, porque o artigo, né, o parágrafo primeiro, né, eu confundi lá no início, né, o artigo 16 fala da possibilidade da autoridade licenciadora, mediante decisão motivada, suspender, cancelar a licença, tal, que esse é o padrão que já existia lá na 237, né, e tal, né, mudar a licença. E aí fala Era o artigo especificamente 19 da das 237. condicionantes, né, o parágrafo primeiro. Condicionantes ambientais medidas de controle podem ser modificadas pela autoridade licenciadora a pedido do empreendedor, também tem essa figura interessante, né, o empreendedor fazer uma solicitação ou de ofício, mediante decisão motivada. E aí fala de uma série, né, de situações que até a Margarete comentou, né, quando ocorrerem modificações na atividade do empreendimento, quando tiver impactos negativos imprevistos e tal, né, quando caracterizada não efetividade técnica, ou seja, alguma situação que estava sendo prevista e não funcionou, e aí obviamente ela vai ter que ser alterada, né, porque não estava dando o resultado ambiental correto. E aí no sexto, né, no inciso sexto que fala na renovação da LO, LI, LO ou LAU, porque elas têm o prazo da nova lei geral de 5 a 10 anos, então já tem uma perspectiva, né, de que antigamente, por até as licenças estaduais e municipais tinham prazos diferenciados, até prazos mais curtos, e agora nesse caso específico nós vamos ter prazos, digamos assim, consolidados, de 5 a 10 anos. E aí, vocês acham que especialmente, né, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, porque a possibilidade é de renovação, ou seja, eu fiz a licença, tô com 1 ano de licença e entrou uma nova norma, né, nova resolução do CONAMA estabelecendo padrões diferentes. Eu vou ter ela teoricamente garantida pelos próximos 9 anos, considerando a licença que foi emitida. Não só nos 9 anos, não, tu vai ter depois, né? E essa questão dos prazos das licenças é muito interessante, né? Porque o artigo 24 da Constituição, né, ele fala em normas gerais, né? E aqui é a lei geral de licenciamento ambiental aplicável a todos os entes federativos, né? Então, a gente tem muita legislação de estado, por exemplo, no Rio Grande do Norte, a gente tinha licença de operação por 1 ano, porque eles queriam arrecadar a taxa. Entendeu? Então, assim, agora eu acho que essa discussão é que nem aquela discussão do limite máximo de multa, né? Que é 50 milhões. Máximo é máximo, né? Não tem tri máximo, né? Que tri legal é só no Rio Grande do Sul, né? Que eles botam multa de 150 milhões. O máximo é máximo, né? Não tem tri máximo. Então, o máximo, o mínimo é 5. Então, não há que se
ver mais licenças de operação inferior a 5 anos, exceto se for uma atividade transitória e eles disseram, não, eu quero essa licença por 2 anos, por 3 anos, porque eu vou fazer essa atividade num período curto. Só que esse é o grande ponto, não é? Tu não só tem o direito de operar sob a égide da licença durante a validade da licença, suponhamos que seja 9 anos, como tu tem o direito que na renovação aquela legislação que entrou em vigência e se tornou eficaz, por exemplo, no 7º ano, tu não vai ser obrigado a atender no sentido de fazer uma revisão da tua operação, né? Porque tu licenciou aquele empreendimento por uma vida útil, né? Tu fez lá, olha, eu vou operar esse empreendimento por 30 anos, no final dos 30 anos eu vou descomissionar da seguinte forma, né? Então tu já tem uma previsibilidade de operação para aquilo. E a sociedade deliberou que vai te dar e que a sociedade está apta a tolerar aqueles impactos. Os não mitigáveis tu compensou, tu pagou por eles, tu é usuário, é impacto, não há que se falar em dano, né? É um impacto. E quem vier a reboque nesse local, que vai eventualmente sofrer a consequência. Então, para os novos, vai ser muito difícil. Muito difícil, pobre de mim, licenciar empreendimentos novos, né? Para quem está renovando, a gente tem um ar, um refresco que não existia. É um alívio, porque ele vai poder chegar, francamente, para um órgão ambiental, quer seja ele o IBAMA, a CETESB, uma FEPAM, o INEA, não importa, e dizer sinceramente, eu não consigo chegar nessa eficiência energética, porque quando eu fiz o meu empreendimento, não tinha essa exigência, eu usei na época a melhor tecnologia disponível, eu atendi todos os requisitos da época e eu não consigo atender porque eu tenho que mudar completamente o meu empreendimento ou até isso inviabiliza economicamente a minha atividade. Então, eu tenho direito adquirido de operar porque a minha licença fez um ato jurídico perfeito, né? Ela se consubstanciou num ato jurídico perfeito. Eu vejo dessa forma, eu acho que a Roberta também, né, Roberta? O direito adquirido, ele não se limita mais à validade do ato administrativo, licença de operação. Ou seja, se ela tem a validade de 10 anos, ele não se limita a ela. Esse direito adquirido, ele se estende à vida útil do É uma empreendimento como um todo. ultraatividade, né? Exato, é esse o ponto. Eu acho que essa que é a grande diferença, porque sempre se discutiu, a licença é válida por, sei lá, 2 anos, as normas de direito público que entrarem em vigor, a partir daí, na renovação você vai ter que se adequar de qualquer forma a elas. Não mais. O meu direito adquirido de empreender regularmente é permitido pela autoridade pública, ele se estende a vida útil inteira dele. Naquelas condições iniciais da operação. Mesmo os Isso que é tenham tão dificuldade, disruptivo, eu nunca pensei que eu fosse falar isso. não, deixa eu fazer uma pergunta. Quem fala muito disso no livro é o Bin, né? Sobre a questão do nível de atendimento da condicionante em relação ao que a Margareth falou, da suficiência econômica do empreendimento. O de repente, o órgão ambiental quer que tu chegue em 99% de eficiência e para isso tu vai gastar 100 milhões. E se tu conseguir chegar em 98, tu vai gastar 20, né? Tu não precisa, o custo dessa eficiência, ele é ridicularmente muito maior de eficiência, e tu não tem um ganho de eficiência tão grande. Mas se nessa, eu tô jogando assim, né, fazendo até um papel meio de advogado do diabo aqui, se nessa renovação for proposto ao empreendedor que ele possa se adequar e que isso efetivamente vá ter um ganho, obviamente ambiental, estou pensando, né, numa adequação normativa, mas também num ganho ambiental significativo, e que isso não gere esse problema, né, tão, podemos dizer assim, para a sua atividade econômica,
né, no sentido de inviabilizar a atividade econômica dele. Ele poderia ser compelido a ter que fazer as alterações que são sugeridas, que são indicadas pelo órgão ambiental? Tecnicamente não, né? Pela norma Eu não, acho, né? mas para mim é um poder. Ele pode, mas ele não é obrigado a. Exatamente. Não Concordo é com a Roberta. obrigado a. Acabou a É. A imposição. gente Só trouxe, a final. gente trouxe à mesa, Burman, nesse jogo de xadrez, uma rainha. Essa norma, ela reina porque ela é uma cláusula pétrea, e as cláusulas pétreas são garantias fundamentais que sempre existiram e elas perfazem todos os ramos do direito. E essa é uma cláusula pétrea que não transitava no nosso ramo. Né? O nosso ramo é essencialmente um ramo de direito público, direito transgeracional, terceira geração, né? E essas são cláusulas que nunca foram efetivamente debatidas e nunca vi em texto normativo de norma ambiental escrito direito adquirido e ato jurídico perfeito. Isso é uma baita novidade, isso é extremamente disruptivo. E a gente tem, assim como eu refleti muito no sentido, gente, eu estou lendo isso realmente? Será? A gente não sabe como, né? Nós três, né, conversando, escrevendo e debatendo, como que o judiciário, como que os órgãos ambientais vão ler isso? Veremos, né? Mas se a gente está aqui numa visão mais acadêmica, né, numa visão mais normativa, a lei é clara, a regra do jogo é clara. Todo mundo conhece que fez graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, que nem a Roberta, então nem se fala, né, Roberta? O que são direitos, institutos jurídicos muito basilares. O que é um ato jurídico perfeito? O que é um direito adquirido? O que ele te dá? Qual é o desfrute, o direito que advém disso, né? Então a gente sabe disso. Isso é muito disruptivo no direito ambiental. E a gente não sabe como é que isso vai ficar. Isso é muito louco, né, Carolina? A gente fica olhando e pensando como que o judiciário, a Carolina sempre olhando a jurisprudência, como é que o judiciário vai olhar, como é que vai ser enfrentado isso. E isso é uma novidade que passou, inclusive, ao léu das ADIs, né? O Ministério Público não viu. Esse artigo passou desapercebido, isso é muito estranho. Então, essa questão que tu falou do BIM, da eficiência, não vai entrar nessa discussão de eficiência, vai entrar na discussão agora pelo empreendedor. O racional não vai ser esse BIM econômico. Pô, se para mim chegar a 98 eu gasto 20, para 99 é 100 milhões, é um viés econômico. Aqui é um viés jurídico, é um viés normativo legal. Eu tenho direito adquirido a operar com essa eficiência durante a vida útil do meu empreendimento. É uma moeda de troca, porque sempre o racional econômico não funciona. Sempre que a gente leva o racional econômico em prol de um viés, de um racional de ganho ambiental, não pega nem bem perante o órgão, e eu acho que não deve ser feito dessa forma. Agora, o racional é um racional normativo, é um racional legal. Então, isso muda o jogo, né? É uma rainha no tabuleiro, muda a estrutura, né, Carol? Exato, e acho que foi muito curioso mesmo de por que não foi objeto da ADI, assim, mistério. A pergunta que fica. E acho que um ponto que a Roberta levantou também é do pode. Então, assim, a parágrafo primeiro traz, né, a pedido do empreendedor. Então, o empreendedor até pode, mas não é mais uma obrigação do empreendedor. Eu entendo assim, quando a lei saiu, eu queria até que a Carol contasse um pouco logicamente, o contexto do caso, mas a gente estava estudando exatamente o caso de uma fábrica secular aqui em São Paulo, no bairro de Santo Amaro, que opera regularmente. O zoneamento foi alterado, a zona de industrial passou a ser zona mista e foi construído um condomínio na frente da fábrica,
O processo de autorização desse condomínio foi, assim, absurdo, então não se levou em conta que havia uma fábrica a 7 passos do condomínio. Obviamente, como a Margarete bem colocou, estrutura centenária, ela teria que ser descomissionada e construída novamente, ou ela não tinha condições de aprimorar. Foi possível fazer? Foi feito. Então a gente estava no meio dessa discussão, saiu a lei. Nós e todos me conhecem, eu sou neurastênica em leitura. Quando eu bati o olho, eu falei: "Cara", eu saí pensando no escritório atrás da Carol, "isso tá passando desapercebido ainda". Isso tá quando eu e a Marta conversamos, a gente falou assim: "Amiga, isso é verdade?". E aí ela leu, aí ela me ligou, trouxe uma garantia constitucional no âmbito da normativa ambiental. E essa proximidade da comunidade, a gente roda um estudo de análise de risco tecnológico, né, que é uma norma da CETESB, né, que é usada basicamente tanto no IBAMA, né, como nos outros órgãos, né, e tem a visão qualitativa, o risco social, né, e o risco individual. Então, ela olha justamente aí, tem vários cenários, né, explosão, bola de fogo, enfim, e aí, quando tu tem a comunidade, ela é basicamente, essencialmente, para cuidado às pessoas. Só que as pessoas estão num condomínio ao lado da unidade, que não poderia nunca estar ali, né? Só que a unidade, inclusive, ela estava ali antes, né? Então, assim, essa alteração de zona industrial para zona mista, inclusive independente da lei, podia ser até questionada, né? Porque assim, eu estou licenciado, estou operando ali, não estou licenciado provavelmente pelo município, a depender pelo que ela falou, uma indústria grande, né? Provavelmente pelo Estado, e essa alteração de zoneamento, né, é muito questionável. Então, essa questão de zoneamento, ela interfere muito nas atividades industriais, né? Inclusive, a certidão de uso e ocupação do solo agora nem é mais obrigatória para o licenciamento, mas essa questão com as normativas estaduais, o zoneamento, as questões urbanísticas, elas refletem muito, né, nos empreendimentos de terra, né, no downstream, né? Então, essa é uma questão bem relevante. Agora a indenização está segurada. Quando esse tipo de alteração ocorre, está nítido que existe um direito adquirido aqui. É nítido, não está escrito, né? Direito adquirido e ato jurídico perfeito, né? Está normatizado, né? Que o que eu gostei mais, né, de tudo isso, e o que acho que é importante o que a gente vem fazendo, né, a gente no sentido como associação, como UBA, é poder desbravar, podemos dizer assim, alguns artigos que de alguma forma passaram desapercebidos da lei geral, porque o foco muito, né, das discussões e até das próprias ações diretas de constitucionalidade é as dispensas, né, a oitiva das comunidades, a vinculação das autoridades envolvidas, mas alguns pontos têm passado realmente desapercebidos. E que bom que vocês puderam trazer esse assunto para a gente, para ter uns insights, né? Obviamente, isso aí tudo vai ser muito melhor detalhado, no livro de comentários da Lei Geral que a UBA vai trazer. Queria passar para vocês para darem sua última chamada e última palavra para a gente se encaminhar para o encerramento, meninas, por favor. Queria agradecer muito a possibilidade da gente estar falando aqui de algo que tem sido tão caro, né, Carol, Margarete? A gente está amando esse artigo. E acho que é algo que a gente realmente está muito feliz de poder apontar e transmitir, a atenção em relação a ele, porque eu acho que para a advocacia ambiental, a gente tem aqui mais um instrumento de extrema relevância para a gente trabalhar. Só queria agradecer também, a participação, assim, de todos, e é muito rico ouvir a Marga, sempre tem muitas, insights e uma vivência, assim, muito rica mesmo e muito interessante.
Com a Roberta a gente acaba discutindo todos os dias, né, Rô? Sempre estudando. Então, obrigada, Burman, por participar e fomentar tanto as discussões nas quartas-feiras, é sempre muito, muito rico mesmo. Obrigada. Mas eu que quero agradecer essas meninas maravilhosas, o prazer de poder debater, conversar, escrever com elas. A minha vida está muito doida, eu não advogo mais, né? Mas uma vez advogada, sempre advogada. Mas eu continuo estudando, porque o estudo é aquilo que ninguém tira da gente, né? E quanto mais o saber ninguém tira da gente, né? Então, assim, um prazer, o que eu mais tenho de prazer aqui, né? Eu fui vice-presidente da UBA, fundei a UBA, fui diretora de acompanhamento legislativo, não estou mais assim tão atuante, né, Burman, porque a minha vida tá difícil, mas assim, toda vez que a Roberta me chamar para escrever, ainda mais com um artigo, quando eu li, eu disse, não, tinha me passado desapercebido. A Roberta que trouxe a luz para mim desse artigo, né? Então, assim, foi um prazer esse convite de poder escrever com elas, assim, um orgulho de ver as ideias, né, que eram muito convergentes comigo, porque para escrever com alguém a gente tem que ter uma simetria, uma convergência, né? E eu espero ainda poder escrever muito ainda com elas, né? E o mais divertido foi escrever, e eu espero ver como é que a sociedade, enquanto eu falo sociedade, eu falo Poder Judiciário, eu falo Ministério Público, eu falo advocacia pública e privada, e especialmente os órgãos ambientais, que no final do dia, quem vai dizer e vai ser judicializado ou não é os órgãos, quando isso for trazido à baila, como é que eles vão aplicar isso, porque para eles isso é, se para a gente é disruptivo, imagina para um órgão ambiental essa leitura, né? Então, assim, a gente muda a lógica do sistema, né? Não é uma questão econômica, é uma questão normativa, é uma questão legal, e é uma questão legal de cláusula pétrea. Então, ela vem com uma roupagem blindada e muito forte. Então, é muito bacana. Eu quero ver como é que vai ficar essa discussão. E dar um beijo para essas meninas maravilhosas que eu amo de paixão. E um beijo para ti, Borgo. Obrigado, Margarete. Obrigado, Roberto. Obrigado, Carolina. E obrigado, especialmente, Roberto e Carolina, por terem trazido, né, a Margarete, que sempre foi muito atuante na UBA, né, nossa associada fundadora, junto com a Roberta, e já esteve muito mais atuante, realmente, né, por conta de todas as atribuições que tem na sua vida cotidiana e lá na empresa, na Petrobras. Está um pouco afastada, e a gente ficou feliz que a Roberta, que vocês conseguiram resgatar a Margarete, né? Não só para escrever no artigo, como para participar de um podcast da UBA, né? Isso aí que a gente fica muito mais feliz e de vocês trazerem um assunto que efetivamente, né, de modo geral, assim, não está no centro das atenções, mas tenho certeza que depois dessa abordagem, depois dessa discussão que vocês fizeram aqui no podcast e também lá no artigo, as pessoas vão ver esse assunto com outros olhos. Meninas, muito obrigado. E a todos que nos assistem no nosso podcast da UBA, acompanhem as nossas redes sociais, vejam, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube e acompanhem a gente também no Spotify. A gente volta numa próxima quarta ambiental, tá bom? Grande abraço e até o próximo. Tchau!